Muito boa noite, vamos chegando. Felizmente foi possível, entre idas e vindas, fazer esse nosso encontro hoje. E vamos pensar sobre um tema fundamental, a questão do perdão. É uma lição que volta sempre, que precisa voltar sempre, que voltará sempre, porque Deus nunca desiste de nós. Então vamos chegando, vamos nos dedicando, buscando esse nosso recurso, essa ferramenta fundamental da vida. Porque o erro é um companheiro permanente nas nossas vidas, ele é uma conjuntura que atravessa a vida de todos nós. E a maneira como nós temos lidado com o erro, que resulta na culpa e na mágoa, essa tem sido a nossa grande infelicidade. Será que nós temos condições de rever esse nosso paradigma da culpa e da mágoa? Como conseguir isso? Não é? Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer que temos essa tendência de julgar, condenar e punir todos aqueles que erram, inclusive nós mesmos. Inclusive nós mesmos. Somos juízes permanentes e implacáveis daqueles que erram. E essa postura não nos tem ajudado de nada. Tem nos envenenado quando somos nós que erramos, a ponto de nós boicotarmos as oportunidades de felicidade e de realização por não nos acharmos dignos. É uma tragédia, mas é uma tragédia quase que universal. Quase que universal. Também é uma tragédia que abrange o erro dos outros, que os outros cometem conosco, onde entra de novo em ação o nosso implacável policial, acusador, juiz e carcereiro, numa palavra só, numa síntese só, o julgador, que está em nós, que nos infelicita, que infelicita aos outros, mas que está em nós, que persiste em nós, espalhando toxicidade, nem sei como é que fala isso. Temos nos intoxicado, a relação tóxica mais complicada em nossas vidas é com o julgador, e esse julgador está dentro de nós. As outras relações tóxicas a gente pode abrir mão. Mas essa, para a gente abrir mão, nós precisamos avançar. E o primeiro avanço é o perdão. Todo aquele que se ofende precisa aprender a perdoar. E esse aprendizado se dá exatamente pelo entendimento desse envenenamento que nós impingimos a nós e aos outros. Fazendo-nos tóxicos a nós e fazendo-nos tóxicos aos outros. A nossa presença acaba sendo uma presença perniciosa, pesada nos ambientes. Nós nos tornamos obsessores, auto-obsessores e hetero-obsessores. Quanto ainda teremos que carregar dessa atitude, nos infelicitando e infelicitando os outros até que a gente acorde desse delírio. Não é? Fundamental nós investigarmos isso, estudarmos isso nas outras pessoas, nos filmes, na literatura, nas novelas, estudarmos isso em nós mesmos, porque só a saturação, só a percepção tão clara que nos leve à saturação do antigo comportamento é que nos propiciará o impulso ao novo. Então, nesse primeiro momento,
o perdão vai se caracterizar para todos nós como o abrir mão referido lá nos evangelhos. Nós precisamos abrir mão do julgador. Sabem de onde surgiu essa expressão, abrir mão do julgador? Dessa passagem muito conhecida e muito forte dos evangelhos, em que apresentaram um grupo de homens, escribas e fariseus, apresentaram a Jesus uma mulher pega em flagrante de adultério. E esse ato também representa o nosso julgador. Por quê? Porque uma mulher pega em flagrante de adultério tinha necessariamente um parceiro homem. Pois não é que os homens pegaram apenas a mulher para lançar diante de Jesus, reivindicando o seu apedrejamento até a morte? O nosso julgador também é assim. Adora culpar os outros, tentando nos eximir, tentando fugir, tentando nos alienar completamente da nossa responsabilidade. E então, como ali se apresentavam Moisés, que indicava o apedrejamento até a morte, e Jesus, que tinha apregoado o perdão, a suavidade, o tratar os outros como gostaríamos de ser tratado, também dentro de nós, diante dos erros, surgem os dois paradigmas, as duas ferramentas. Seremos julgadores, acusadores, executores dos errados ou não? Seremos a compreensão, a empatia, o perdão. Esses dois paradigmas estão prontos, o tempo todo atuantes dentro de nós, a nos convidar para atuar com vingança ou para atuar com o perdão. Qual ferramenta você tem usado? Qual você se dispõe a usar daqui para diante? Essa é a questão de hoje. Se você já estiver cansado da guerra, cansado do justiceiro, cansado de se envenenar e envenenar os outros, mas realmente cansado não apenas da boca, porque é muito fácil falar em perdão e muito difícil praticá-lo, você precisa ouvir a resposta de Jesus àqueles homens. Ouvir novamente a resposta preciosa do Mestre àqueles que diziam que Moisés manda apedrejar até a morte. O que o senhor acha que deve ser feito com essa mulher? Era uma situação aparentemente sem saída, como também parece sem saída para nós a nossa postura diante do erro. Porque nós estamos acostumados, é uma inércia, é agir como sempre se fez, é agir como o meio social exige, é punir até a última gota. Mas há saída, e Jesus encontrou a saída e desafiou aqueles homens possessos de vingança, com sede do sangue da mulher pega em flagrante de adultério. Disse àqueles homens: aqueles que estiverem sem pecado, que atirem a primeira pedra. Aqueles homens devem ter ficado muito surpresos com essa resposta, que só não nos surpreende hoje porque nós nos acostumamos com as palavras, já sem buscar o frescor, o impacto, o poder transformador que essas palavras têm em nós. Essas palavras nos dizem: olhem para os erros dos outros com efeito reflexo, como espelhos, para investigarem seus próprios problemas, suas próprias desarmonias. Não para apontar, não para
acusar, não para punir os outros, mas para refletir sobre as suas tendências, os seus padrões, a sua atitude, os seus equívocos. É para isso que nós precisamos ter olhos de ver. Não para arrogantemente apontar, afastar o erro dos outros, mas para refletir. Cada vez que virmos alguém errando, perguntemos: e eu? Como eu estou diante disso? Então ele ensinou isso naquela resposta. Ao olhar o pecado da mulher adúltera, olhem para os seus próprios pecados, para não cair no vício da hipocrisia, de querer aos outros o rigor que para nós mesmos nós somos muito suaves, muito condescendentes, muito desculpistas perante os nossos erros. Ao contrário, disse Jesus, olhem para os seus próprios erros. E somente aqueles que não tiverem erros na sua vida, atirem a primeira pedra na mulher que errou. Então ele não negou o erro da mulher. Ele questionou a atitude do juiz. O seu juiz, minha amiga, meu amigo, está pronto para ser questionado? Você está pronto para ouvir Jesus sempre que ele emergir, que ele procurar a direção da sua vida? Querendo julgar, querendo acusar, querendo punir? Será? Naquele momento, diante do questionamento amoroso de Jesus, porque ele mesmo quando falava essas palavras tão fortes, ele certamente as falava embebido de amor, como ele não podia jamais deixar de ser. Aqueles homens, segundo o relato evangélico, abriram mão da sua acusação, do seu ódio, da sua hipocrisia. Abriram mão do seu padrão de julgar, acusar e punir. Será que nós estamos prontos para abrir mão? Percebamos, meus amigos, que segurar uma pedra angulosa, pontuda, com muito ódio na mão, como nós temos feito até agora, prontos para atirar nos outros, causa um efeito fantástico que nós precisamos estudar. O vingador, o odioso, pode ser que prejudique aqueles a quem ele considera errados. Pode ser. Assim como pode ser que o acusador com uma pedra na mão consiga atingir o seu alvo, mas pode ser que não. Pode ser que ele erre, pode ser que ele não atinja o alvo, pode ser que ele não atinja a pedrada, pode ser que o seu ódio, a sua sede de vingança não atinja a pessoa que errou. Mas há uma certeza. Aquele que segura uma pedra angulosa, pontuda, com ódio, certamente, sem margem de erro, machucará a sua própria mão. Como o pincel que para pintar a parede, antes de tudo, pinta a si mesmo. Como naquela frase maravilhosa que diz que a vingança é um veneno que a gente toma e espera que o outro morra. Assim também a punição, o julgamento. Precisamos corajosamente estudar a mágoa e a culpa, o estrago que elas fazem nas nossas vidas, nas vidas dos outros, na vida dos egos coletivos. Estudemos, saturemos as nossas almas de desejo de pacificação.
Só quando estivermos saturados de tanto ódio e tanta culpa, nós estaremos prontos para o perdão, para abrir mão da punição. E é claro que só estaremos prontos para a compreensão após nos acostumarmos à prática do perdão. Porque a compreensão nem se ofende, nem julga mais. Amealha condições, percebe, se sensibiliza para situações e percebe que todos fazem o que eles conseguem fazer. Todos apenas conseguem dar o que eles receberam. Nós só conseguimos fazer aquilo que nós estamos prontos para ser. Seus pais, por exemplo, são extensas multidões de filhos que passam vidas inteiras, às vezes até a morte, julgando, acusando e condenando os próprios pais. Os consultórios médicos, psiquiátricos, psicológicos estão cheios de acusadores aos pais. Quando nós aprendermos que os nossos pais também foram filhos, que o seu projeto de paternidade foi montado quando eles receberam a orientação dos seus próprios pais, a atuação dos seus próprios pais, e aprenderam a ser pais sendo filhos e só conseguiram dar para nós o que eles receberam, nós compreenderemos, quebraremos o julgador e o acusador e o carrasco pela raiz e entenderemos que eles também, como nós, só puderam dar o que eles receberam, ou o que eles se recebermos mal, podemos transformar. E nós transformamos pelo perdão e pela compreensão. Você está pronto para isso? Precisamos estar. Então vamos orar hoje com Emmanuel. Prece ante o perdão. Senhor Jesus, ensina-nos a perdoar conforme nos perdoastes e nos perdoas a cada passo da vida. Deus nos perdoa sempre, porque nos compreende muito, muito, muito melhor do que nós mesmos. Auxilia-nos a compreender que o perdão é o poder capaz de extinguir o mal. O mal será extinto da terra. As próprias doenças, os crimes serão banidos da terra nesse processo de regeneração. Não magicamente, mas ao longo de algumas décadas, talvez alguns séculos. Mas ela estará em processo de limpeza do crime, da doença, das grandes desarmonias. E só ficará aqui a Terra, a humanidade da Terra, só alcançará esse grau porque só ficarão aqui aqueles que alcançarem não apenas o perdão, mas a compreensão. Então auxilia-nos, Pai, a compreender que o perdão é o poder capaz de extinguir o mal, como está sendo extinto da terra. Induze-nos a reconhecer nos irmãos que a treva infelicita, filhos de Deus, tanto quanto nós, e que nos cabe a obrigação de interpretá-los na condição de doentes, necessitados de assistência e de amor. Senhor Jesus, sempre que nos sintamos vítimas das atitudes de alguém, faze-nos entender que também somos suscetíveis de erros e que por isso mesmo as faltas alheias poderiam ser nossas. Senhor, sabemos o que seja o perdão das ofensas, mas compadece-te de nós e ensina-nos a praticá-lo. A praticá-lo.
Será que estamos realmente prontos a pedir de coração, de corpo, de alma, a aprender a praticar o perdão? Paz na terra aos homens e às mulheres de boa vontade. Não estará destinada a nossa terra aos puros e aos anjos, mas certamente não ficará na terra aquele que, orientado a perdoar, não tiver boa vontade para o perdão. Nós fomos orientados, nós estamos sendo orientados. Aqueles que infelizmente não tiverem boa vontade para o perdão precisarão ainda das provas e das expiações, serem condenados como eles mesmos condenam, até que realmente se cansem da culpa, da mágoa e do ódio. Que nós estejamos prontos para essa mudança já, para que ela realmente nos transforme. Um grande abraço a todos, saúde, paz e perdão em todos os momentos das nossas vidas. Até a próxima, gente. Um abraço.